Olá pessoal, voltando ao nosso programa de hoje. Gente, eu acho o seguinte, você não precisa frequentar um dojo para praticar Aikido, tá? O Aikido, ele pode ser praticado em qualquer lugar. Na verdade, dojo é o último lugar que você pratica Aikido. O dojo, ele é o lugar onde você treina a parte técnica, né, do Aikido. E é fundamental, tá? É uma das partes mais importantes do Aikido, realmente a parte técnica. Mas não é no dojo que você vai praticar Aikido. Não é. Não tem nem como. A energia do dojo não é tão boa, né? Porque as pessoas são, como eu já disse, senseis machistas, mulheres machistas, homens machistas, pessoas que não estudam a arte, que não têm conexão com a arte, e fora que o caminho, ele é individual, né? O caminho não é coletivo. Em alguns momentos você vai fazer sim o seu caminho, coincidentemente com outras pessoas, tá? Mas o seu caminho, ele é sozinho, é solitário. Então você não vai fazer Aikido no dojo. O dojo, ele é só para o treino técnico. O sensei não vai fazer o seu caminho, tá? O sensei, ele não vai ajudar você a fazer seu caminho. Qual que é a função do sensei? O sensei só vai passar técnica. O caminho quem vai fazer é você. Você é o seu mestre, você é o seu sensei, tá? Foi isso que eu aprendi nesses anos todos de Aikido. Ainda bem que eu me desconectei. Eu nunca tive muita conexão com senseis e com mestres. Por quê? Porque eles não eram bons exemplos para mim. Eu sempre me tive como um bom exemplo. E outra coisa que eu aprendi no Aikido nesses anos todos é: siga a sua verdade. Siga a sua verdade. Não importa o que as outras pessoas falem, o que as outras pessoas pensam. Siga a sua verdade. Seja fiel à sua verdade, tá? Porque eu percebo que no Aikido existe uma manipulação dos senseis. Os senseis manipulam os alunos e as senseis também. E eles são muito machistas. Eles não sabem o que é Aikido. Assim, eu não encontrei nenhum sensei, nenhuma sensei que soubesse o que era Aikido, tá? Não da maneira como eu acho que é o Aikido, né? Então, o que é um dojo? Dojo é um lugar de treino. Não é para você fazer o seu caminho. Você não vai fazer o seu caminho no dojo. Dojo é um dos lugares que vão agregar para o seu caminho. O seu caminho você vai fazer sozinho, na sua vida, na sua casa, no seu dia a dia, no parque, tá? Então, o dojo, você tem que ver o dojo como lugar de treino, e é realmente o que significa o dojo, é o lugar de treino. Tá? Se você pegar o significado do dojo, e como a gente vive num mundo muito desconectado, né, da filosofia oriental, então o dojo realmente é muito desconectado, né, do seu próprio, do seu significado original, porque o dojo é um lugar sagrado, mas você não vê isso no dojo. Eu tô falando para vocês os bastidores de um dojo de Aikido, de 3, aliás, porque eu passei por 3, né? Então, eu tô falando para vocês o que ninguém vai falar. Tô falando para vocês o que é real. Não é o que os senseis vendem e as senseis vendem. Eles vendem porque eles querem ter alunos, tá? Então, eles vendem uma visão idealizada. E boa parte das pessoas realmente entra nessa visão, porque não existe uma reflexão no Aikido. Os Aikidokas, eles não desenvolvem uma reflexão. Então eles já não estão fazendo Aikido. Existe uma manipulação. Os senseis e as senseis, eles manipulam os alunos. Bom, gente, então é isso. Eu acho que para você fazer Aikido, você não precisa, você nem dá para fazer, né, o caminho e praticar o Aikido no dojo. O dojo, ele é para o treino técnico só. E o sensei, ele é apenas alguém que te orienta na parte técnica, tá? Ele não vai fazer o caminho para você, o caminho é seu, né? Então eu acho muito ruim que eu veja a maioria dos senseis que eu vi, eles criam uma dependência doentia e emocional com o aluno para segurar o aluno, por uma questão monetária. Não tem nada a ver com o Aikido, tá? O Aikido, ele é autonomia. Então, quando você fala isso pro sensei, ele te tira do dojo, que foi o que aconteceu com o meu segundo dojo, né? O meu segundo sensei, eu fiquei lá 4 anos, e aí ele começou a vir me questionar minhas opiniões, minhas posições, e eu falei de autonomia, falei que o Aikido ensina autonomia. Ele não gostou e me convidou para sair do dojo dele. Então é assim, são coisas assim que você percebe o quanto o sensei de Aikido está distante do Aikido.
da filosofia do Aikido, né? Uma postura inconcebível, mas você vai ver muito isso. No Aikido, eu vou ser muito sincera para vocês, o que eu vejo, assim, essas lives, essas senseis, assim, me dá até um frio na barriga, eles realmente não entenderam o Aikido, né? Eles são fora da realidade, completamente fora da realidade, e eles pensam na questão monetária, eles não pensam muito no aluno. Então, eles falam bobagens, coisas que não são da arte marcial. E eles falam que é da arte, não é da arte marcial, né? O Aikido, ele defende autonomia, o caminho é solitário, né? Então, o sensei, ele é apenas um mediador, é alguém que chegou antes de você, sabe mais da parte técnica. A parte técnica é importante, né? Para você entender o Aikido, para você incorporar o Aikido. Porque as técnicas são meios para você chegar a um fim, que é você evoluir como pessoa, tudo. Mas assim, quando você entra num dojo e você percebe que os próprios senseis não evoluíram, fazendo 1000 anos de Aikido, então você vê que realmente é muito contraditório, né? É muito contraditório, porque o que eu vi em dojos não são senseis evoluídos. Os senseis que eu tive, nenhum deles eram evoluídos, né? Um dá em cima de aluno, o outro cria uma dependência doentia, que é o segundo. O segundo sensei que eu tive, ele também era casado com aluna, olha que interessante. Todos os 3 dojos em que eu estive, os senseis tinham um relacionamento com alunas. O que eu acho que isso é um dos elementos para você ver quando um dojo não é bom e um sensei não é bom, tá? Um dos sinais que mostram que o sensei não é bom é você descobrir que ele se relaciona com uma aluna, casado com uma aluna, casado com uma ex-aluna, tá? Isso é um indício de que ele é machista, tá? Então, assim, vamos falar um pouquinho de alguns elementos que demonstram que o sensei não é bom e que o sensei é machista, que você terá problemas com o sensei, tá? Porque são elementos em comum nos 3 senseis que eu tive. Os 3 senseis que eu tive eram envolvidos com alunas ou com ex-alunas. Isso já é um elemento que demonstra que ele é machista. Ele é machista. E realmente, de fato, eu tive problema com todos os 3. Tá? Os 3 se relacionavam com alunas. Outra coisa, se você teve problemas em um dojo, em um local, numa região, num bairro, a tendência de você ter, se você procurar um outro dojo no mesmo bairro, na mesma região, você vai ter problemas, provavelmente, tá? Porque a filosofia, a mentalidade é a mesma. Eu fiz essa besteira. Eu treinei em 3 dojos que ficam na mesma região. E mais, os 3 dojos, uns têm relacionamento com o outro, tá? Eles têm relacionamentos. Então você vê que a filosofia é incomum dos 3. Realmente não deu certo em nenhum dos 3, tá? Então são elementos importantes para você observar e ver com o machismo. Dojos em cidades pequenas são mais machistas do que dojos em cidades grandes, tá? Isso é uma coisa óbvia. Numa cidade grande, mais evoluída, que as pessoas têm uma mente mais aberta, a tendência do dojo ser menos machista é maior. Geralmente cidades pequenas, que têm uma mente mais atrasada, né, tacanha, né, eles não têm uma mente aberta, eles têm realmente uma tendência a serem mais machistas, tá? Então são elementos. Então eu vou falar o seguinte, vou falar hoje das senseis mulheres. As senseis mulheres no Aikido são uma decepção, então uma grande decepção para mim. Eu tive uma sensei só que eu me comuniquei, há muitos anos atrás. Ela é do Sul e ela faleceu. Uma moça muito nova, que foi bem no meu começo no Aikido. Eu tive um diálogo muito legal com ela. Foi a única sensei que eu realmente gostei de conversar. Ela realmente foi uma sensei conectada com a realidade, sincera, reflexiva, inteligente. Uma sensei de Aikido inteligente. Foi a única sensei com a qual eu consegui me comunicar de uma maneira construtiva. As senseis de Aikido, todas que eu conheço, eu não gosto, não me dou bem e são machistas. Eu nunca vi elas falando do machismo no Aikido. E elas elas podem ajudar as mulheres, elas podem minimizar o machismo nos dojos, mas elas não fazem isso.
Elas não fazem isso porque elas são machistas e porque elas são coniventes com o machismo do Aikido. Elas fecham os olhos. Porque é impossível uma sensei não ver que tem machismo no Aikido, né? É impossível. E outra, ela não pensa nas outras mulheres. As senseis de Aikido não pensam nas outras mulheres. Elas não tiram os olhos do umbigo. Eu não conheci nenhuma. Elas estão sempre se fazendo de cega, surda e muda. Eu nunca vi elas falando nada de relevante para as mulheres, tá? Elas estão sempre preocupadas em vender o peixe delas e ficar bem com a estrutura do Aikido, que é machista, tá? Então eu lamento, é uma decepção. As mulheres no Aikido e as senseis no Aikido são decepções. Eu prefiro os senseis. Pra vocês terem uma ideia do quanto que eu não gosto das senseis mulheres. Elas atacam o trabalho das pessoas, elas não entendem e elas não resolvem, elas não melhoram a situação das mulheres no Aikido. Elas não melhoram, tá? Elas só se preocupam com elas mesmas, tá? Porque se preocupar com as outras mulheres é a gente pensar que outras mulheres vivem o machismo e sofrem com o machismo. Eu tive problemas nos 3 dojos que eu estive. Eu fui mandada embora dos 3 dojos em que eu estive de Aikido. Por quê? Porque eu falei do machismo. Outra coisa no Aikido. O Aikido, a estrutura do Aikido, ela quer te calar, tá? Ela quer te calar. Todo movimento dos Aikidokas, mesmo aqueles que se fazem de seus amigos, sem ser legal, né? Sem ser legal, eles sempre vão ter um discurso manipulador para te calar. Eles não querem que você fale. Eles não querem que você mostre, né? O machismo que tem no Aikido, realmente as coisas que acontecem no Aikido, eles realmente não querem. Então eles vão ter um movimento para te calar, para vocês verem como é perverso e cruel. Por isso que eu não converso com os senseis. Eu evito de conversar com os senseis, eu não faço parte do meio do Aikido, porque o meio do Aikido é bem político. É uma puxação de saco, é uma coisa que não tem nada a ver com o Aikido, vai contra a filosofia do Aikido. E eles gostam muito de ficar aparecendo. Os senseis gostam muito de aparecer. Eles não estão muito preocupados com o Aikido. Eles estão mais preocupados em aparecer do que mostrar o Aikido, tá? A maioria dos senseis de Aikido são assim e das mulheres também. As mulheres são assim, totalmente... Elas não têm politização nenhuma, elas não têm opinião, elas não falam, elas são cegas, surdas e mudas e elas fazem o movimento dos homens. É como se fossem homens. Para mim, uma mulher sensei é como se fosse um homem. Tá? Para mim ela não é mulher porque ela não se preocupa com o gênero, né? Uma mulher que se preocupe com o gênero, ela fala do machismo no Aikido, que é muito forte e prejudica a arte, prejudica mulheres, tira mulheres de dojos. Se elas se preocupassem com as mulheres mesmo e vissem o entorno, se elas realmente praticassem Aikido, tivessem entendido o Aikido, né? Elas fariam um movimento, né? Elas peitariam, mas elas não têm coragem. Elas realmente não têm. São bem machistas, as mulheres no Aikido, eu não gosto, não me dou bem com elas, tá? Não me dou, realmente eu vou lá, treino com elas e só. Não tenho relacionamento com Aikidokas. Eu não tenho nada a ver com Aikidokas. Eu faço questão de deixar isso muito claro. Eu pratico Aikido, mas eu não tenho nada a ver com o perfil da Aikidoka. Nem quero, tá? Eu me preocupo com as mulheres. Eu realmente me preocupo, eu não estou falando só de mim. Eu me preocupo porque eu recebo reclamação e eu recebo mulheres me escrevem falando que passaram no Aikido. Né? Então eu não penso em mim, eu penso em todas. Isso é Aikido. Então elas são completamente alienadas. Uma briga com a outra, elas atacam o meu programa. Assim, é uma coisa assim, completamente, elas são... eu tenho dó. Realmente elas não conseguem entender o Aikido, não conseguiram entender, não vão entender. São senseis, mas não vão entender. Elas podem ser miudãs, não vão conseguir captar o Aikido nunca, né? Então, a vida, o relacionamento na estrutura do Aikido é horrível. Eles são muito machistas, né? A estrutura do Aikido é muito machista e ela quer calar o homem, a mulher. A mulher que critica, que fala coisas, eles tentam calar. Eles descredenciam, tá? As mulheres. No Aikido vocês podem ver que poucas mulheres falam, quase nenhuma mulher fala. Por quê? Porque existe todo um movimento para calar a mulher. Tá? É um movimento. Então, assim, se você quer ficar bem, as mulheres que vão ficar bem no Aikido, sejam senseis ou Aikido, que são as cegas, surdas e mudas. São essas mesmo. Essas vão ficar bem. Você vai seguir muito bem no Aikido. Se você for cega, surda e muda. E alienada. E
e sem politização nenhuma. Como a boa parte das mulheres que estão no Aikido tem essa linha, então é normal para elas não sentem nenhum tipo de... não incomoda para elas, né, o machismo, porque elas são machistas e elas não têm consciência do machismo. Elas são completamente fora. Eu vi todas as mulheres com as quais eu convivi em dojos, elas eram assim mesmo, tá? Inclusive, elas desmereciam as outras mulheres, todas. Eu nunca consegui ter um diálogo e eu faço questão. Eu pratiquei Aikido, mas eu não tenho nada a ver com os Aikido, que eu quero deixar bem claro isso, tá? Que eu não quero ter mesmo nada. Eu não tenho relacionamento com elas. Eu critico elas, eu acho que esse posicionamento delas é um posicionamento egoísta e não é Aikido. É não se importar com as outras mulheres, porque uma sensei, ela pode fazer muito. Ao invés dela ficar tirando foto com um monte de aluna mulher, ela tem que falar do machismo. Ela tem que falar, né? Tirar foto com um monte de mulher, falar que as mulheres do Aikido, isso não é falar de mulheres no Aikido, tá? Não é. A gente tem que pensar no todo, no coletivo, nas mulheres que sofrem com machismo no Aikido. E são muitas, porque elas me escrevem. Existe assédio no Aikido, existe preconceito, existe perseguição. Né? Quem frequenta dojo percebe isso. A mulher que tem consciência, que é politizada, ela percebe claramente. Ela foi perseguida por sensei de Aikido. Eu fui tirada de dojos. Quer mais machismo do que isso? Isso é muito pior do que machismo. É perseguição, tá? Então tem sim. Eu realmente gosto da arte, mas eu acho que a arte está sendo detonada pelo machismo. Dos senseis e das senseis, tá? E não se forma praticantes conscientes e reflexivos. Você vê que as pessoas que vão sendo formadas em dojos são vaquinha de presépio. E eles já são condicionados a se silenciarem. Tá? Infelizmente, isso não é Aikido. O Aikido é autonomia, é reflexão, é crítica. O sensei era um homem super crítico. Ele era bem crítico, inclusive ele tinha um temperamento bem forte, ele falava o que ele pensava. Inclusive, quando a gente fala, uma das coisas do Aikido é a sinceridade, é treinar com sinceridade, mas é ser sincero, é ser verdadeiro. E você não vê isso nos dojos. Tá? Eu tô falando para vocês o que é realmente um dojo, tá? Não é vender dojo, que nem sensei, mulher e homem ficam vendendo. O ambiente de dojo não é um ambiente bom, não é um ambiente legal, é um ambiente que você fazer técnica e seguir teu caminho, porque é um ambiente de egos, de vaidades, né? De sensei te perseguindo, te enchendo o saco, né? Então, assim, não é um ambiente bom, muito machismo, fofoca, não é um ambiente bom, um ambiente de dojos. Eu nunca vi, assim, 5 anos de Aikido e 4 de capoeira também, tá? Eu nunca vi, não é um ambiente bom, não é um ambiente bom, tá? É um lugar pra você treinar e ir embora pra sua casa, seu caminho é seu caminho, você não vai fazer seu caminho no dojo com o sensei, não é o sensei, ele só passa a técnica pra você vai ter que andar sozinho, senão depois você vai virar mais um sensei, mais uma sensei que não tem reflexão crítica nenhuma, né? Que é vaquinha de presépio, que é o que eu vejo. Então é isso, gente, nós vamos falar mais desse assunto, realmente, mas eu não gosto da sensei de Aikido, realmente não gosto, tá? Eu acho que elas poderiam fazer muito, elas não fazem, elas são coniventes, na minha opinião, eu tô falando das que eu conheço. Eu não vi ainda nenhuma sensei de Aikido que fale do machismo, e que peite, e que realmente se preocupe com as mulheres, não vi, me desculpa, não vi. Eu não me dou bem com elas, não gosto delas, porque eu acho que a gente tem que tirar a cara do umbigo, né? É isso, tá, gente? Boa semana para vocês e boas reflexões.